Eu comecei em 2000, na época eu era programadora. Algo bastante emblemático durante esse período que eu trabalhei como programadora, eu engravidei nesse período e eu trabalhei até o 9º mês de gravidez, até praticamente estourar a bolsa. E eu me lembro que um dia eu cheguei no meio de um momento em que a chefe estava dando uma bronca no time como um todo, né? E eu abri a porta, ela virou e falou assim: ela aí, tá grávida, tá quase para nascer já e tá me entregando mais que vocês, né? É algo que você vê lá em 2000, já era um início de mostrar como é que a gente é tão capaz quanto num ambiente masculino de programação, de exatas, né? E ela me usar como um parâmetro, olha ela aí, quase para parir e tá entregando mais do que vocês. No final virou piada, foi engraçado, mas é bastante pertinente quando a gente está falando num momento assim de Dia das Mulheres, né? Atualmente, como diretora de contas aqui na Jusce, eu me sinto bastante confortável por ter trabalhado muito com produção. Então, realmente, eu venho de operações, então assim, eu não nasci dentro do atendimento, então isso é algo que me deixa bastante segura em estar atuando. Como obstáculo, algo que eu vejo que é muito característico, mas algo que é muito emblemático, a gente vê que normalmente as mulheres, quando sinalizam que está acontecendo algum problema, que algum assunto é importante, os nossos chefes e os nossos pares falam: nossa, ela está dramatizando, está exagerando, né? Não tem esse estigma. E de repente vem um colega nosso e fala exatamente o mesmo problema que precisa ser resolvido. Todo mundo fala: nossa, tem razão, realmente isso tem um problema que precisa ser resolvido. E eu vejo que essa diferença ainda existe, desse estereótipo de que a mulher está dramatizando, a mulher está exagerando, e não, o cara está falando, então realmente é um problema sério. É algo, obviamente, que é cultural a gente lidar, acho que não é nenhum problema muito grande, mas é uma realidade que a gente sente. Eu acho que o ponto da gente conseguir equilibrar vida profissional e pessoal é algo que realmente é bastante desafiador, né? A minha filha foi para a escola com 6 meses de idade. Ela está lá até hoje. Vão fazer 17 anos. É desafiador porque a gente se divide entre essa função de materna e essa função de ser uma grande profissional. Mas eu acredito que a forma como eu eduquei a minha filha, conseguindo cadenciar esses dois momentos, foi assim bastante bem sucedida. Ela é uma criança incrível, tem que ter muita maestria para conseguir sincronizar esses dois pontos e eu considero extremamente importante. Não é fácil, eu acredito que hoje em dia quanto mais igualitárias as coisas vão ficando, inclusive para homens é difícil, né? Aquela coisa família, trabalho, mas para a mulher tem sido tão pesado quanto e talvez até mais, porque a gente no final das contas é o esteio da família, é quem precisa estar ali. Acho que a nossa força psicológica é bastante importante. Eu tenho visto realmente que está muito em pauta esse tema publicidade e como é que a gente consegue ter mais igualdade neste meio, né? É interessante que a gente vê que publicitários, normalmente a gente pensa, pô, é uma galera mente aberta para fintechs, e a gente tem visto pesquisas aí provando o contrário. Eu pessoalmente, acho que assim, nos ambientes em que eu trabalhei eu tive bastante sorte. Obviamente que a gente passa por algumas dificuldades, são pontos fora da curva, mas assim, como princípio, o que eu adoto? Eu acho que essa questão do sexismo também, às vezes, tomam alguns rumos um pouco radicais. Eu acho que a gente tem que derrubar barreiras e preconceitos, tanto com relação à atuação do homem quanto da mulher, né? Eu acho que ambos têm muito a contribuir aí. A estratégia que eu costumo adotar é que eu acho que assim, existem características femininas e masculinas que são muito marcantes. Por exemplo, quando a gente pede para os meninos fazerem um exercício de se colocarem no lugar das meninas, a gente consegue trazer algumas características que se destacam na mulher, que seria a delicadeza, né? A sensibilidade, empatia, cordialidade, doçura. E por outro lado, o trabalho que eu faço com as meninas é o inverso. Então, como elas já são doces demais, já são
muito, como se diz assim, vulneráveis à parte emocional, eu digo para elas aprenderem com os meninos a serem, em alguns momentos, assim, não se intimidarem diante de situações. Isso é muito importante. Às vezes você está numa mesa que só tem homens, ou você está em situações de decisões em que a mulher tem que tomar a frente, ela não pode se intimidar, né? Então, às vezes, pegar um pouco dessa iniciativa, que é uma força um pouco mais masculina, de ser um pouco mais enérgica quando necessário, aquela coisa do Iron Fist, que é importante também, né, para as mulheres, e não se intimidar diante das situações. A gente tem ótimos exemplos aqui, né, na equipe de negócios, que a gente tem conseguido realmente trazer um pouco dessa doçura, dessa suavidade das meninas para os meninos e um pouco mais dessa firmeza e energia dos meninos para as meninas. Eu acho que isso é uma maneira da gente conseguir equalizar e aproveitar o melhor dos dois mundos.